retomado em 16 de dezembro de 2016 na sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, o depoimento do senhor Henrique Serrano de Prado Valadares, relacionado ao anexo 7, termo de colaboração número 7. Edson Lobão, por gentileza, senhor Henrique, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O ministro, o senador, não sei como chamar, Edson Lobão, até então não conhecia, até ele assumir o Ministério de Minas e Energia. Então, ele, como ministro, vivenciou o assunto, o tema do projeto Madeira, na fase final de amadurecimento do projeto e sua consequente aprovação. Ocorre que ele se afastou do Ministério para concorrer ao cargo de senador, tendo o filho como suplente, e dessa forma, combinado certamente com o governo Lula, não sei com quem, mas com o próprio Lula, ele voltasse depois de eleito, deixasse o filho, o suplente do lugar dele, e voltasse ao cargo de ministro. Foi o que aconteceu. Então, ele viveu a primeira fase, o leilão em si, né, o ministro não era ele, era o Nelson Rubner, que é uma pessoa da confiança da Dilma e da Erenice. E depois, logo em seguida, ele eleito, fez o filho assumir e voltou, isso no início de 2018. No início de 2008, ele voltou a exercer a função de ministro. Bom, então, vou me reportar aqui ao período exatamente crítico, nós já falamos antes, né, que foi o período dessa luta inglória, né, e traumática sobre o projeto Girau. Ele estava como ministro nessa época. Então tivemos várias reuniões sobre esse tema. E eu demonstrava para ele as ilegalidades. E ele, e Marcelo também ia junto comigo várias vezes, e ele entendia, é uma pessoa inteligente. Ele é jornalista de formação, se não me engano, mas é uma pessoa inteligente. Ele percebe facilmente, né, os argumentos. Bom, e é também um político no sentido que o senhor compreende, politicão, é um cacique. Muito esperto, que sabe lidar com esses conflitos de interesse e navegar nesses mares revoltos. Então, ele, em determinados momentos, diante dos argumentos que comprovavam a ilegalidade, né, de ter adjudicado a sua projeto geral, ele sinalizava que iria nos ajudar e que precisava da nossa ajuda. Não pode palpitar. Marcelo acreditou nisso. Eu não sei de onde surgiu esse número. Não me lembro. E sem que ele entregasse nada, simplesmente para que ele fizesse o esforço de, usando os nossos argumentos, que eram verdadeiros e absolutamente legais, ele criasse um contraponto à Casa Civil. Então, para isso, surgiu o pagamento de 5,5 milhões. Com certeza, caixa 2. Por que
esse assunto foi tratado pelo senhor e não pelo senhor Cláudio Melo, que seria o natural nessa hierarquia? Não é natural. O ministro de Minas e Energia é muito mais, digamos, uma atividade afim com a minha função do que a do Cláudio Melo. O Cláudio Melo é tratar com poder legislativo. Com o poder executivo, cada um dos responsáveis. Aí você vai dizer, o Ministério de Minas e Energia, quem tratava era eu, tá certo, mas meu assunto é pequeno, porque Minas e Energia envolve Petrobras, que é aquilo que todo mundo conhece. Mas eu nunca tratei com ele de Petrobras, nunca pisei na Petrobras, não sei nem quem é. Ninguém daqueles famosos da Petrobras nunca vi. Braskem, eu tenho a ver diretamente com o Ministério. A ETH, que é a empresa agroindustrial da Odebrecht, que também gera energia à base de cana, bagaço de cana, também tem uma agenda com o ministro. Mas quem tratava com ele no dia a dia era eu. E frequentava muito. Por quê? Até porque esse tema, como eu disse, que envolvia até Emília Odebrecht como uma prioridade, é um tema que fazia com que eu estivesse lá o tempo todo. Cada coisa que acontecia, eu ia em Brasília, aí ele me oferecia é engraçado, às vezes eu até risada, porque ele tinha umas coisas, né, ele estava na sala, ele chegava para mim e dizia, Henrique, você tem algum assunto que precisa tratar? Eu tenho um assunto que precisa tratar com você, antes que o fiscal chegue. Aí os assuntos não republicanos eram tratados nesse momento. Porque depois entrava o fiscal. O fiscal era um burocrata lá, que não sei quem é o nome, né, que tinha uma caderneta que anotava tudo que era tratado. Mas o que era republicano, aí falava de tudo. Entendeu? O fiscal era um assessor do senador. Um assessor lá, não sei qual é o cargo dele. E fiscal era um apelido. Ele usava apelido. Vou chamar o fiscal. Mas o nome, você lembra? Não faço ideia, não lembro. Só lembro como fiscal e a cara dele. O resto, eu não lembro. Então, antes dessa figura entrar na sala, é que o senhor tratava das questões envolvendo pagamentos desse tipo, né, favores que ele me pedia, né, todas essas coisas tratava antes do fiscal entrar. Esse valor, esse número que o senhor mencionou, então, foi solicitado diretamente pelo senador? Esse número, se eu bem me recordo, ele foi colocado, não sei se por iniciativa de Marcelo, ou se foi uma proposta do Edson Lobão ao Marcelo, numa conversa a três. Houveram várias conversas desse tipo, e Marcelo me acompanhou no Ministério. Inclusive reuniões que ele promoveu com outro grupo, e quase saiu no tapa mesmo. É uma coisa assim, absurda. O Marcelo perdia a cabeça, né, com um cinismo do pessoal da Suez, e ele queria bater no cara. Então, houveram várias reuniões desse tipo. Entendeu? Então, o que existia de rotina? De rotina, eu ia lá. Isso aconteceu com o Geraldo, que aconteceu depois com o Belo Monte também. Levava para ele, né, os assuntos e, eventualmente, isso resultava, né, em algum pedido de corrida, como foi esse primeiro. Tá? Então, o primeiro, ele tinha um apelido já, não fui eu que colocou, de esquálido, até graça, mas a alcunha é esquálido.
era o código para os pagamentos. Ao senador Lobão, ao ministro. Esse valor 5 milhões 500 que foi acordado, o senhor sabe dizer como é que foi pago? Olha, isso como envolvia Marcelo também, isso era orientado diretamente e envolvia a figura do filho dele, que eu não cheguei a conhecer. Mas que eu sei, eu nunca tive, mas olha o belo já esteve com o Marcelo na residência do filho dele, que mora aqui no Rio. Nessa época morava no Leme. Mas parece que cresceu na vida, está morando na Vila Soto. Mas eu não conheço esse filho dele, conheço o outro, que é o sofreu acidente de carro, que é o suplente dele, que tem uma cicatriz no rosto, que é o Lobão Filho. Então quando o senhor se refere a esse filho, não é ao Lobão Filho. Desculpe? O senhor, quando faz referência ao filho do senador Edson Lobão, não é ao Lobão Filho, deputado? Às vezes é o Lobão Filho, deputado. Porque muitas vezes ele marcava o encontro na casa dele. E invariavelmente, quando eu ia na casa dele, na residência dele, encontrava o filho, o que é suplente. Mas esse filho, ele também participava na intermediação dos pagamentos? Não, ele demonstrava ter conhecimento dos assuntos que estavam sendo tratados com o pai. E me abordava sobre diversos outros temas e eu encontrava sempre a saída de dizer para ele, olha, esse assunto não é comigo. Não, eu posso ajudar, não sei o que e tal, vai custar tanto de hora, não é comigo, esse assunto não é comigo. O senhor pode ser mais específico disso? Hein? Como é que era isso? Ele abordava o senhor? Sobre outros temas. Sobre outros temas? Que tipo? Eu já nem lembro. Ele disse, olha, eu sei que vocês têm um interesse numa obra do tipo tal e tal estado, não sei o que e tal, né, que depende aí da aprovação de alguma coisa, aí eu tenho como ajudar. Eu disse, olha, esse tema não é comigo. E vai custar tanto isso? Chegava a ver esse... Não sei se chegava a botar preço. Mas indicava isso. Que deixava claro. Havia uma contrapartida financeira. Que havia contrapartida. Então ele citava uma obra de interesse da Odebrecht. Quando eu dizia para ele que esse assunto não era comigo, ela dava uma ducha de água fria. Tá, mas ele citava uma obra que possivelmente fosse do interesse da Odebrecht. Dizia que ele poderia interferir a favor da Odebrecht de alguma forma, e indicava que isso teria uma contrapartida financeira. Exatamente. E a conversa parava aí porque eu dizia que o assunto não era comigo. Mas o senhor chegou a levar adiante ao setor responsável? De jeito nenhum. Esse é o Lobão Filho. Esse é o filho. O outro que mora aqui no Rio eu não conheço. Mas eu sei que foram feitas entregas de pagamentos, alguns desses pagamentos, as entregas foram feitas na residência do filho que mora aqui no Rio. Pelo registro que tem lá. Mas eu não conheço. Alguns desses receberam também alguma alcunha? Os filhos? Acho que não. Então a entrega de pagamento de dinheiro era feita na casa desses filhos. O senhor só não recorda o nome. Pelo menos em algumas ocasiões. Tá. O senhor só não se recorda do nome desse filho. Não sei o nome, mas é fácil encontrar. Na internet, o filho do Lobão, que mora no Rio de Janeiro, 2 minutos a gente acha na internet. O senhor mesmo já teve contato com ele? Não conheço. Nunca estive com ele. Você falou no Cláudio Melo, eu me lembrei que houve uma ocasião em que o Lobão marcou uma reunião na residência desse filho, na época ele morava no Leme, e aí em cima da hora Marcelo disse, Henrique, é melhor você não ir, para não ir muita gente. Não sei se foi o Cláudio Melo que marcou a reunião, e por isso ele achou que
Cláudio Melo necessariamente deveria estar presente, além dele, ele me excluiu. Deve ser algo desse gênero, não lembro. Então eu acabei não conhecendo esse outro filme. Nesse processo envolvendo o senador Edson Lobão, o seu assessor participou? Desculpe. O seu assessor, o senhor Enio, participou desse processo de pagamento da propina para o senador Edson Lobão? Ele participou sempre de todos os pagamentos de propina, cujo custo recaía sobre o Odebrecht Energia. Ele participava. Então era ele que dava, depois do seu aval, as ordens para o setor de operações estruturadas para efetuar o pagamento. Perfeitamente. E o contato era entre ele, o senhor Enio, e o filho do senador Edson Lobão. Ou esse pagamento foi feito de uma vez só? Você me fez uma pergunta difícil. Eu não me recordo. Não sei se o Enio já esteve alguma vez com o filho da Lobão. Ou se foi o Cláudio Melo, que já conhecia ele, que acertou, né, com orientações da equipe de Gilberto, detalhes de como fazer a ideia e tudo mais. De fato, disso eu não me recordo. Esses pagamentos foram feitos com a contrapartida de que o ministro interviesse. Com a expectativa. Tá? Mas ele não interveio na prática. Ou se interveio, a resultante foi zero. Tá. Mas era de reverter o leilão de Giral. Exatamente. Teve contrapartida também, teve a contraparte também da Queiroz Galvão? Queiroz não. Ou Andrade Gutierrez. Todos esses assuntos eu levava ao conhecimento do Andrade Gutierrez e eles participavam da promoção da 140. A única exceção as únicas exceções a essa regra eu já expliquei aqui. Uma foi o Arlindo Vinagre, a pedido do próprio, que fez aquele via compensação, entre o Otávio. E o outro, que foi o do muçulmano lá, o Yakut, né? Que me pediram para não contar, porque para que Andrade não tivesse acesso ao cargo. Foram os dois únicos. O resto, eu defendo o interesse do meu acionista até o fim. Eu não vou jamais pagar uma conta que não é minha, é do meu associado. Não vou pagar. Então, como a conta interessava aos dois, eu levava a conta e ele participava. Ou a gente compensava, se você paga uma, eu pago a outra. De alguma forma, essa conta fechava. Na proporção 60-40, entendeu? Esses pagamentos começaram em 2008, é isso? 2008. 2008 foi um ano fatídico. Começou muito bem, com dezembro, com a conquista de Santo Antônio, e terminou em dezembro com a desistência, né, de judicializar o Giral. Mas foi um ano, eu não tive sono. Algo mais? Voltei. Eu falo aqui das várias reuniões, quando foram com a presença de Marcelo Odebrecht, que é verdade. Aí eu falo como eu conheci, né, o ministro Lobão. Eu conheci o ministro Lobão porque tão logo começou a circular na imprensa que ele seria nomeado ministro da Energia. Eu, com tantos assuntos lá no
ministério. Procurei conhecê-lo de alguma forma. E esse, ao contrário do amigo, esse foi fácil. Quando a empresa inteira conhecia o cara. Aí eu usei esse daqui. Usei alguém conhecido da empresa para marcar uma reunião com ele. Luiz Almeida. Nem sei se está na empresa ainda. O Luiz Almeida foi um cara que morou muitos anos no Maranhão pela Odebrecht e depois por conta própria da empresa dele. Muito íntimo da família Sarney, Lobão, aquele círculo lá. Então, na minha cabeça veio logo, pensei nele e não deu outra. Ele ligou pro Lobão e o Lobão me recebeu. É engraçado como as coisas funcionam. Engraçado não, curioso como as coisas funcionam. O Lobão nunca tinha me visto na vida. Me recebeu. Acho que era o fim de semana. Não era fim de semana. Era a época de final de ano, tudo estava no deserto. E ele estava lá. Aí eu fui no gabinete dele, bati na porta, me apresentei. E aí começamos a conversar e ele me confirmou que existia de fato um compromisso. Ele ia se tornar ministro de Minas e Energia. Aí ele pegou. Sem ter me visto nem nada. Sem me visto, sem me conhecer nem nada. Ele pegou um pacote. Desses pacotes pardos que a gente usa aí, que não tem identificação nenhuma. Né? E tirou de dentro do pacote uma listagem. E essa listagem continha a seguinte informação: todos os órgãos ligados ao Ministério de Minas e Energia tinha listagem lá de quem era o diretor, não sei das quantas, né, da Petrobras, de Furnas, ou do Eletrosul, que seja, o nome do cara e quem era o padrinho político do cara. Ele, antes de assumir o Ministério, entregaram isso a ele, reconhecendo. Você está assumindo com quem diz? Está assumindo o Ministério, as pessoas que mandam são essas aqui, e obedecem às orientações dos políticos cujo nome está ao lado. Pronto. Então, é isso aqui que você vai ter que lidar. Entendeu? Aí ele pediu que eu confirmasse, ele sabia que o assunto maior era Furnas e tudo mais. Ele pediu que eu olhasse lá na planilha, a diretoria de Furnas, o principal executivo de Furnas, se aquelas informações estavam corretas. Se era o cara mesmo, se o padrinho era aquele que estava indicado. Essa foi a minha primeira conversa com ele. Bom, daí para diante, ele empossado, as conversas começaram a seguir mais o protocolo. Né? Marcar reuniões, secretária, né? Fiscal. Ele tinha uma diferença comigo, que ele dizia que era comigo, não comigo. Ele gostava de mim, dizia gostar de mim, de conversar comigo. Então ele me servia com gaspacho. Ele é magro que nem um palito. E se alimenta à base de gaspacho. Então ele chegava lá, mudando a foto do fiscal, tinha um cara que serviu o gaspacho. Ele mandava trazer o gaspacho. A gente ia tomar o gaspacho, então começava a reunião. Então, seguia um rito, né? Essas reuniões com ele, mas ele ouvia, às vezes falava disparates, aí eu corrigia, mas no fim, ele como uma pessoa inteligente, ele entendia. Com uma explanação bem clara, colocando para ele as coisas, ele entendia, ele era capaz de entender. E prometia, né, que iria atuar no sentido daquilo que nós julgávamos e ele se dizia convencido de que era o certo. Entendeu?
Então, essa foi a minha convivência com o Lobão. Nessa fase, que teve de episódio marcante, foi esse que não está citado na minha descrição, que foi essa reunião que foi um desastre. Porque o Marcelo, irritado, dizia que o outro lado, que eles estavam comunados com a Casa Civil, que tinham feito algum tipo de acordo, certamente tinham, como nós tínhamos, e o Caio dizia que não, o Maurício Bach, presidente da Suez, dizia que não, e o Marcelo se irritava. Tem uma hora que o Marcelo chegou para ele e eu disse: Maurício, rapaz, você está sendo patético. Porque o Maurício começou a colocar uma conversa mole e dizia: olha, eu juro pelos meus filhos que eu não fiz. Aí o Marcelo perdia a paciência com de jurar pelo filho. E respondia assim. Ou então o ministro se lembrava a vida inteira, ele teve que apartar os dois, porque senão a coisa ia ficar mais complicada mesmo. Entendeu? Mas ele tentava, ver se chegava. Mas a possibilidade de um acordo era zero, não tinha como. É um negócio binário, sim ou não, ou eu ou ele. Entendeu? Essa relação que o senhor falou com o ministro Lobão evoluiu depois que vocês tiveram esse acerto de pagamento? Houve algum outro episódio que surgiu a oportunidade de efetuar algum pagamento? Outro episódio seguinte, que é o episódio que eu fiquei assim doido, porque desde que eu entrei nessa porta, eu estou doido para falar desse assunto. Que é o que envolve a usina de Belo Monte? É. Então sobre esse anexo não há mais o que acrescentar. Não. A gente então vai encerrar e aí... Bom. Nada mais havendo a consignar, será agora encerrada a gravação audiovisual, em seguida ali de assinado o termo e também registro presenteado.